Desde pequeno, meu avô sempre me contava histórias de um mundo cheio de mistérios, que existia quase como uma sombra ao nosso redor. Eram contos de criaturas e encantamentos, de forças invisíveis que habitavam o sertão e de animais que pareciam ter vindo de outro mundo. Entre todas as lendas que ele contava, nenhuma me fascinava tanto quanto a do boi mandingueiro. Ele era um touro imenso, negro como a noite sem estrelas, e meu avô dizia que ele era mais do que um simples animal. Naquela época, eu acreditava em tudo, e o boi mandingueiro parecia carregar, de fato, um poder especial, algo que o tornava respeitado até pelos animais selvagens que rodeavam a fazenda. Meu avô sempre me alertava que aquele boi era uma presença de sorte para quem respeitasse a terra, mas também uma espécie de guardião que trazia desgraça para aqueles que ousavam desafiar a natureza. O rebanho do meu avô era pequeno, mas o boi mandingueiro era a verdadeira joia de sua criação. Os vaqueiros da região contavam que, em noites de lua cheia, os olhos do boi brilhavam como brasas, um vermelho intenso que parecia iluminar a escuridão. Era como se ele enxergasse algo que ninguém mais via. Diziam até que o boi guardava segredos e protegia a terra de forças malignas. Eu cresci fascinado por essa história, mas nunca imaginei que o boi mandingueiro fosse mais que uma lenda. No entanto, uma noite de lua cheia me mostrou que meu avô não exagerava nas palavras. Nesse dia, decidi passar a madrugada na fazenda para ver com meus próprios olhos o que fazia o boi tão especial. A fazenda tinha uma velha casa assombrada, que ficava perto da floresta, e todos evitavam aquele local. A casa era uma construção antiga, com janelas quebradas e portas rangendo ao menor sopro do vento. Meu avô me contou que, antigamente, uma família viveu ali, mas eles desapareceram de forma misteriosa. Desde então, ninguém se atrevia a chegar perto, e os mais velhos garantiam que podiam ouvir gritos e lamentos à noite. Naquela noite, a lua cheia brilhava com uma intensidade sobrenatural, lançando sombras pelas árvores, enquanto eu caminhava pela estrada de terra em direção à casa assombrada. A floresta, geralmente barulhenta com o som dos insetos e animais noturnos, estava estranhamente silenciosa, e o ar parecia carregar um peso que me deixava arrepiado. O boi mandingueiro estava comigo, deitado a alguns metros, observando a floresta. Era como se ele soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Senti um frio percorrer minha espinha e, por um instante, pensei em voltar para a segurança da fazenda. Mas a curiosidade e a confiança de que estava ao lado do boi mandingueiro me mantiveram firme. Foi então que ouvi um barulho na floresta. A princípio, era como um farfalhar leve, quase imperceptível, mas logo se transformou em passos pesados, como se algo muito grande se movesse entre as árvores. Primeiro, pensei que fosse um animal, talvez uma onça. Mas havia algo errado no ritmo, quase como se fossem dois seres distintos, com um passo que parecia hesitar a cada instante. Meu coração disparou, e senti minhas pernas começarem a tremer. No clarão da lua cheia, pude ver uma figura sombria saindo das entranhas da floresta. A criatura tinha uma postura que lembrava a de um homem, mas seu corpo era revestido por pelos escuros e densos, e suas garras e dentes refletiam a luz da lua com um brilho ameaçador. A criatura se aproximava lentamente, seus olhos fixos em mim. Eu tentei me mover, mas estava paralisado pelo medo. O lobisomem, porque eu já não tinha dúvidas de que era avançava de maneira calculada, como um predador analisando sua presa. Foi nesse momento que o boi mandingueiro se ergueu. Ele levantou-se devagar, com um olhar feroz, e posicionou-se entre mim e o monstro. Pela primeira vez, vi o brilho avermelhado que os vaqueiros tanto falavam. Os olhos do boi ardiam como brasas vivas, refletindo uma determinação inabalável. O lobisomem soltou um grunhido baixo, que logo se transformou em um rosnado ameaçador. Era como se a própria floresta estremecesse ao som daquela voz gutural. Mas o boi mandingueiro permaneceu firme. Ele baixou a cabeça, posicionando seus chifres imensos na direção da criatura, que avançava, faminta, em sua direção. Eu estava paralisado, sem saber se corria ou se assistia àquele confronto inacreditável. A batalha foi intensa. O lobisomem avançou com suas garras, tentando atingir o boi, que desviava com agilidade surpreendente. Cada movimento do boi parecia calculado, como se ele já tivesse enfrentado uma fera como aquela antes. O lobisomem atacou novamente, desta vez tentando morder,
Mas o boi reagiu com uma cabeçada poderosa que fez o monstro recuar alguns metros, soltando um uivo de dor que ecoou pela floresta. A luta parecia uma dança, uma sequência de ataques e defesas, e eu mal conseguia respirar, observando cada movimento com fascínio e horror. O lobisomem, já ferido, lançou um último ataque, tentando abocanhar o pescoço do boi. Mas o mandingueiro, numa manobra surpreendente, recuou e desferiu uma cabeçada final, acertando o peito do monstro em cheio. O lobisomem foi lançado para trás, caindo ao chão com um estrondo que fez as folhas das árvores se agitarem. Eu me aproximei, ainda tremendo, e vi o corpo do lobisomem começando a mudar. Aos poucos, ele retornava à forma humana. E para meu espanto, reconheci o rosto de um homem do povoado, alguém que todos conheciam. Quando o dia começou a clarear, chamei meu avô para ver o que havia acontecido. Ele olhou para o boi com um respeito ainda maior do que antes, como se finalmente compreendesse o propósito daquele animal em nossa fazenda. O boi mandingueiro, no entanto, parecia tranquilo, como se soubesse que cumpriu seu papel. Desde aquela noite, a história do boi se espalhou pela região, e todos passaram a respeitá-lo ainda mais. Ninguém duvidava que ele era o guardião daquelas terras, um protetor que selara um pacto com as forças da natureza e que, numa noite de lua cheia, enfrentou uma criatura das trevas para proteger a todos nós. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.